No dia de hoje, na vertente tecnológica, vou falar sobre uma decisão que a Apple tomou que vai ter início em 2022. iPhones e computadores com chip M1 vão ser possíveis de ser consertados pelos próprios clientes. Coloque o fone ao ouvido e curta a notícia de hoje que a vertente tecnológica vai começar agora. Olá, seguidores e ouvintes deste fantástico e inigualável podcast de tecnologia. Eu sou André Silva e esta é a vossa vertente tecnológica. Se você ainda não ouviu falar sobre Anchor, é a maneira mais fácil de fazer um podcast. Deixe-me explicar. É gratuito e existem ferramentas de criação que permitem gravar e editar seu podcast diretamente no seu telefone ou computador. Anchor distribuirá seu podcast para você, para que ele possa ser ouvido no Spotify, Apple Podcast e muito mais. Você pode ganhar dinheiro com o seu podcast sem um ouvinte mínimo. É tudo o que você precisa para fazer um podcast em um só lugar. Baixe o aplicativo Anchor gratuitamente ou vá a anchor.fm para você começar. Direito ao reparo. Ora, aqui está um tema que tem dado que falar nos últimos tempos. Segundo Wikipédia, o direito ao reparo, ou em inglês Right to Repair, se refere à legislação governamental proposta que permitiria aos consumidores a capacidade de reparar e modificar seus próprios produtos de consumo, por exemplo, dispositivos eletrónicos ou automotivos, onde, de outra forma, o fabricante de tais produtos exige que o consumidor use apenas seus serviços oferecidos, restringindo o acesso a ferramentas e componentes ou barreiras de software colocadas em prática para impedir reparos ou modificações independentes. Esses obstáculos geralmente levam a custos mais elevados para o consumidor ou levam os consumidores a substituir os dispositivos em vez de repará-los. Enquanto a comunidade global está preocupada com o tamanho crescente do fluxo de resíduos, especialmente componentes eletrónicos, o debate principal sobre o direito ao reparo tem-se centrado nos Estados Unidos e na União Europeia. Uma das empresas que mais tem dificultado a vida aos consumidores neste sentido é precisamente a Apple, que a cada novo dispositivo torna o seu reparo cada vez mais inacessível, ao mesmo tempo que obriga o reparo a ser feito nas assistências oficiais, das quais eles têm acordo por parceria, mas o tempo de espera e os preços são geralmente elevados. Esta condicionante da Apple e as acusações de obsolescência programada costumam gerar críticas sobre a durabilidade dos seus aparelhos. Nunca pensámos que viríamos isto, reagiu no Twitter o iFixit, que é uma empresa que se apresenta como um guia para consertar dispositivos eletrónicos. O que a Apple está a oferecer não é perfeito, mas estamos felizes por admitirem finalmente o que sempre soubemos. Toda a gente é suficientemente inteligente para reparar um iPhone, acrescentou o iFixit. A loja online, batizada de Self-Service Repair, vai adquirir mais de 200 peças de reposição e ferramentas úteis para os problemas mais comuns dos últimos modelos do iPhone 12 e 13 com baterias ou ecrãs com defeito, segundo o comunicado da Apple. No mesmo comunicado, a Apple disse, abre aspas, os clientes juntam-se a mais de 5.000 fornecedores autorizados e a 2.800 reparadores independentes que têm acesso a peças de reposição, ferramentas e manuais, fecha aspas. Já o diretor de operações da Apple, Jeff Williams, lembrou que nos últimos 3 anos a Apple quase duplicou o número de pontos de serviço com acesso a peças. O novo serviço vai ser lançado nos Estados Unidos no início de 2022, antes de chegar a outros países, e incluirá em breve, além dos smartphones, computadores equipados com chip M1 fabricados pela Apple. Por fim, esta decisão vem no seguimento em que a Apple é criticada fortemente por empresas e autoridades por controlar muito perto o seu ecossistema, não abrindo espaço para a abertura de terceiros. Problemas de compatibilidade com dispositivos de outras marcas, por exemplo, encorajam fortemente os consumidores a permanecerem cada vez mais na Apple. Eu vou-vos ser mesmo muito sincero, eu quando vi esta notícia pela primeira vez, pensei mesmo que era fake news. Pensei que fosse uma daquelas notícias que a gente chama o clickbait, que só tinha aquele título para chamar a atenção, tal como é aquelas notícias que a gente vê nas nossas redes sociais quando estamos a fazer scroll e passam-nos aquelas notícias, aquelas publicidades no nosso feed. Pensei mesmo que era
um clickbait e quando a gente clicasse que não tivesse nada a ver com aquilo que estava naquele clickbait. Mas o que é certo é que depois fui pesquisar e vi que havia mesmo um comunicado da Apple através do diretor de operações também, Jeff Williams, e quando eu fui ver realmente vi que era verdade. E esta notícia vindo por parte da Apple para mim surpreendeu-me completamente, porque eu já vos tinha trazido uma notícia algo parecida há uns tempos atrás a falar sobre isto, que contrariava um bocado esta questão. Não é que fosse para contrariar, mas o que é certo é que os últimos episódios que eu vos tenho trazido neste sentido, com notícias com a Apple relacionado com esta questão da reparação, ou que eu pelo menos toco neste tópico, é precisamente para falar que a Apple cada vez mais tem construído os seus equipamentos, os seus dispositivos, para cada vez mais dificultar a sua reparação. Ou seja, durante anos ela tem sido acusada precisamente para que das duas uma, ou force os clientes, os consumidores, a repararem os seus equipamentos e assim ela obter mais um lucro extra com essas reparações, ou em última instância acaba por forçar o cliente com a troca direta de um equipamento novo. Ou seja, o cliente acaba por ser forçado, dado se a reparação tiver um alto custo ou algo do género, acaba por o cliente ser forçado a ter que trocar o seu equipamento que até está em excelente estado e está ali pronto para durar não sei quantos anos, acaba por se ver obrigado, entre aspas, a ter que trocar por um equipamento novo. Eu, como amante de tecnologia, a única coisa que eu lamento profundamente é ver as principais empresas no setor da tecnologia terem que ser obrigadas, terem que ser forçadas a terem que rever as suas políticas, as suas decisões, a sua forma de estar no mercado, para que com essas alterações possa haver finalmente um benefício por parte de quem realmente faz enriquecer estas empresas. Tal como eu já disse anteriormente, volto a frisar, e essa vai ser sempre a minha opinião até que me provem o contrário. Quando nós, eu incluído, compro um equipamento, compro com o meu dinheiro, ninguém me o deu, e tenho uma fatura que comprova essa operação que acabei de fazer. Logo, se eu comprei o dispositivo, está lá uma fatura com o meu nome e fui eu que o comprei, eu tenho que ter o direito de fazer o que eu quiser com ele, nem que seja mesmo na questão da reparação. Tem que ser eu, como dono daquele dispositivo, daquele equipamento, ou seja aquilo que for, tenho que ter o direito, porque se é uma coisa que é minha, que está provada que é minha, eu tenho que ter o direito de fazer aquilo que eu quiser. Mesmo na hora de reparar, se estragar, eu tenho que ter a opção e escolher aquilo que for o mais conveniente para mim. O problema é que este tema sempre será polémico, porque vocês podem sempre dizer: então, mas André, quando compraste o equipamento, tu já sabias destas condicionantes, tu já sabias qual eram as regras do jogo, mas ainda assim decidiste comprar aquele equipamento. E vocês têm razão. Realmente, quando uma pessoa compra um dispositivo Apple, à partida, pelo menos os mais conhecedores e os mais entendidos, sabem perfeitamente que quando compram o equipamento da Apple, estão sempre condicionados a esta questão. Mas depois aqui entra o outro lado da moeda, em que está dividido em dois pontos. Primeiro, aquilo que eu ainda agora vos disse: o equipamento é vosso, vocês compraram com o vosso dinheiro, ninguém vos deu nada, tem uma fatura que comprova que aquele equipamento é vosso, logo estamos numa democracia, vocês têm toda a liberdade de escolher aquilo que vocês querem fazer com aquele equipamento. O outro ponto é precisamente aqueles que querem comprar um equipamento da Apple, mas que não sabem as regras do jogo. Ou seja, não sabem que quando um dia mais tarde precisarem de ter que reparar um equipamento da Apple, seja ele um computador, um iPad, um Apple TV, um iPhone, ou seja aquilo que for, estão condicionados a esta questão de terem que serem obrigados a terem que deslocar com o equipamento que adquiriram há uns tempos atrás a uma casa especializada da Apple e a terem que estar sujeitos aos orçamentos que lhes são apresentados. Agora há aqui dois pontos que eu realmente gostava de falar e que eu acho que são extremamente importantes. Em primeiro lugar, dar os parabéns às instituições judiciais que estão a apertar fortemente com estas gigantes tecnológicas, entre aspas, para as pôr no seu lugar e a terem que ser obrigadas a terem que mudar as regras do jogo para que possa haver finalmente uma espécie de benefício para o consumidor. E em segundo lugar, não menos importante, como vocês devem calcular esta decisão forçada que a Apple teve que ser obrigada a ter que tomar por força das pressões. Conforme eu disse há pouco, isto vai nos sair caro. Por um lado, acredito que a Apple possa querer aumentar o custo dos seus dispositivos um bocado pela calada para compensar eventuais perdas com eventuais
maus reparos ou algo do género. E em segundo lugar, é uma forma que ela arranjou de faturar um dinheiro extra, com a venda das peças de reposição, com a venda dos equipamentos para fazer as manutenções, ou seja, algo do género. Ela obviamente que ela vai faturar em cima desta situação. Um facto curioso desta notícia é que tudo aponta que seja o próprio cliente, no conforto do seu lar, ou seja, onde for, a proceder à reparação do equipamento. Mas como vocês devem imaginar, a maior parte da fatia dos clientes Apple ou não sabem e não estão aptos para esse tipo de situação, ou simplesmente não se estão para chatear. Como é óbvio, em uma situação em que eles vão ter que reparar um equipamento ou ter que substituir uma peça, porque tudo aponta que seja apto para reparação aquelas peças mais básicas de reparação, ou seja, trocar uma bateria e coisas do género, ou seja, não são aquelas coisas internas que possam ser substituídas, é aquelas coisas mais básicas. Obviamente que os clientes vão optar por ir a uma casa de reparação especializada a proceder a esta reparação ou substituição de um acessório qualquer. Posto isto, mesmo que porventura lhes passe pela cabeça querer aumentar o preço dos equipamentos, o preço dos dispositivos, e isto obviamente já sou eu na base do chutómetro, porque não há nada que indique que isso seja uma realidade, mas mesmo que isso venha a acontecer, há uma coisa muito importante e bastante positiva que poderemos reter desta notícia, é que todas as partes vão poder ficar a ganhar. Por um lado, vai ficar a ganhar a Apple, porque vai faturar, vai aumentar a sua faturação com a venda de acessórios, com a venda de ferramentas, etc, etc. Em segundo lugar, vamos ficar nós como clientes a ganhar, porque finalmente vamos ter o poder de escolha de saber o que fazer e podermos escolher aquilo que fazemos com os nossos equipamentos. E em terceiro e último lugar, vão ficar a ganhar as casas de reparação, porque vão poder aumentar os seus negócios com a entrada de mais clientes, vão ter mais trabalho e assim gerar mais empregos. Caros ouvintes, chegamos infelizmente ao fim de mais um episódio. Espero que cada um de vós tenha gostado. Se de facto gostaram deste episódio, passem no Apple Podcast e avaliem e comentem este podcast. Ou se a vossa plataforma de podcast permitir fazer alguma avaliação, então peço que o possam fazê-lo, para que seja recomendado nas pesquisas e chegue a mais pessoas. Se vocês quiserem ser apoiantes deste projeto, basta aceder ao link que está na descrição deste ou qualquer outro episódio. Caso tenham alguma dúvida, ou queiram fazer alguma crítica, seja ela positiva ou negativa, ou até mesmo queiram sugerir algum tema para ser falado no futuro em algum episódio, todos os contactos estarão na descrição de cada episódio, incluindo este. Beijos e abraços e até ao próximo episódio.